Aleluia. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Vou pedir que você que pode, você fique de pé. Vamos ler hoje de pé, vamos? Você que pode, fique de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Olha, essa semana foi muito corrida. Bastante cansado. Assim como eu, creio que tem muitas pessoas aqui, se não todos, mas muito gratificante por tudo que Deus tem feito. Quem é grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida? Se você não for grato, outro dia eu ouvi uma pessoa falando uma coisa interessante. Ele disse, tem um lugar, se você não quiser ter problema, tem um lugar cheio de pessoas que não têm mais problema, no cemitério. Tem alguém que não quer ter nenhum tipo de problema? Esse problema do dia a dia é no problema que a gente aprende a criar raiz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Eu quero falar de duas coisas aqui, hoje, no encerramento dessa campanha, porque junto com essa, vamos encerrar dois propósitos hoje. Primeiro, esse aqui, eu vou viver uma virada, e o segundo é o propósito da oração, que nós estamos aqui também, um propósito encaixado no outro. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, quem encontrou, diga amém. É um dos mais fáceis de se encontrar, né? Os Evangelhos. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 22, vê lá para o versículo 35. Diz assim, 39. E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em... Orai para que não entreis em... Grave isso. 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Somente até aí. Desocupa suas mãos e dê uma salva de palmas para aquele que veio. Isso, pode ser com glória a Deus e aleluia. O que me chamou a atenção aqui nessa passagem aqui, eu quero falar de duas coisas aqui, fundamental aqui. Porque nada mais, nada menos, essas palavras aqui não saíram da boca do discípulo, saíram da boca do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E eu quero falar aqui sobre o perigo da tentação e o poder da oração. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, nós vamos falar sobre o quê? O perigo da... Não, fala com graça. O perigo da tentação e o poder da oração. Porque o que eu achei interessante aqui é porque Jesus levou os seus discípulos para esse lugar e ele abriu falando do perigo da tentação e fechou falando do perigo da tentação. Há de se entender que Jesus sabia o que estava falando e sabia do perigo da tentação na vida do ser humano.
Sim ou não? E hoje, se nós for analisar hoje, trazendo por dias atuais, quanto sofrimento na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas por causa da tentação. Se a gente for na vida das famílias de hoje, dos casamentos hoje, quantos casamentos falidos, porque um foi tentado, e a Bíblia lá no livro de Tiago vai deixar bem claro, Tiago capítulo 1, no capítulo 1 todinho vai falar do perigo da tentação, e vai dizer que Deus não tenta ninguém, a tentação não é de Deus, Deus não tenta ninguém. Lá no 19, Tiago 1, 19, vai dizer que todo aquele que é tentado é porque antes ele foi atraído por alguma coisa. E eu vejo Jesus aqui olhando para os seus discípulos e falando duas coisas fundamentais. Primeiro, ele declara o perigo da tentação, mas antes ele deixa bem claro: orai para que não entreis em tentação. Dá de se entender que Jesus está dizendo só tem uma coisa que vai evitar de vocês entrar numa tentação. Não tem outra coisa que vai evitar. Jesus estava dizendo, se vocês não quiserem entrar na tentação, para que você não se perca na caminhada, para que vocês não entrem em situações, em ciladas que não vai ter saída para vocês, só tem um caminho para vocês, e eu vou deixar hoje para vocês aqui. Sabe qual é? É vocês aprender a orar. E poucas pessoas hoje têm desprezado a oração. Quer porta aberta, quer milagre, quer vitória, quer ter virada na sua vida, mas esquece que o próprio Jesus, ele deixa bem claro que tudo isso vem acontecer por causa da oração. Eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei o que te espera na frente, mas eu quero te dizer, a única coisa que vai fazer você se livrar de uma tentação, para que você não caia na emboscada, na sua vida profissional, na sua vida, tem hora que eu fico analisando quantos ministérios falidos, pessoas que a gente olha que era para ser um evangelista de primeiro, que era para ser um pastor de ovelha de mão cheia, que era para ser uma missionária, mas por que hoje não vive uma vida como era para viver? Porque tem esquecido que só tem uma coisa que vai evitar dele ser tentado, é a oração. E sem oração não tem como. Olha, a oração ela é fundamental na vida do ser humano, porque a oração ela traz resposta. Traz resposta para todos. Sim, a Bíblia diz que, em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que um rei, Josafá, estava sendo ameaçado por outro reinado que vinha com uma multidão maior do que a dele, mais poderoso do que ele. E tudo isso, a Bíblia diz que Josafá, quando ficou sabendo que vinha contra ele aquela grande multidão, a Bíblia diz que Josafá, ele reuniu todo o seu povo e foi orar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, no momento da oração, a Bíblia diz que o Senhor levantou um profeta e olhou para Josafá e disse: Josafá, não precisa temer, porque essa peleja não é mais tua, mas essa peleja é do próprio Deus. Ou seja, eu vejo através da oração Deus trazendo resposta para aquele que acredita na oração. A oração traz resposta. A oração não traz só resposta, a oração também traz milagre. Se a gente for no 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ver Ana, uma mulher que o próprio Deus tinha cerrado a sua madre, precisava de um milagre poderosíssimo para poder alcançar o seu sonho, realizar o seu sonho. A Bíblia diz que Ana, para completar, ela tinha uma rival, que essa rival se humilhava a ela todos os dias da sua vida, e a Bíblia diz que ela embravecia, deixava Ana brava o dia todo. Mas a Bíblia diz que Ana, se a gente for ver lá no capítulo 10, antes do capítulo 10, a Bíblia diz que Eucana chega para ela um dia e tenta amenizar a situação, dizendo: Ana, por que tu choras, mulher? Por que tu não come? Por que o teu coração está mal? Olha o estado daquela mulher. Não comia, só chorava, estava com seu coração mal. Possivelmente tem pessoa que está vivendo isso aqui, e eu quero te dizer, não é o fim. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer que através da oração que você orar, Deus possa fazer milagre através da oração.
Olha o esposo, sem saber de que forma começar para poder alegrar a sua esposa. Ele vê que ela está mal, e ele ainda vai mais além. Ele disse: Ana, por que tu está nessa situação? Eu não sou importante para ti, eu sou melhor do que 10 filhos para você. Ei, só quem precisa de um milagre é quem sabe a qualidade do milagre que precisa. Ana não estava precisando de 10 filhos, Ana queria um. Samuel capítulo 1, versículo 10, você vai ver Ana. Ei, Ana estava mal, e ela disse que estava amargurada de alma, e Ana orou ao Senhor. O que me chama a atenção nessa passagem de Jesus aqui, é porque Jesus começa dizendo o perigo da tentação, mas no final aqui, ele começa dizendo aqui, ó, e posta em agonia, orou intensamente. Fale comigo, e posto em agonia, orou intensamente. Vamos aqui entre nós aqui. Se você não orar quando as coisas estão mais ou menos, quando piorar é que você não vai orar. Sim ou não? Jesus ensina diferente. Jesus disse: no momento mais crucial da sua vida, ele intensificou a oração. Se a gente for ver Ana, nesse 1 Samuel capítulo 1, você vai ver Ana, quanto piorou mais a situação, Ana intensificou sua oração de tal modo que o próprio sacerdote teve ela como uma pessoa que estava embriagada, estava bêbada. Ana estava amargurada de alma. Você pode imaginar o que é uma pessoa amargurada de alma? Chega a dizer que ela estava amargurada de alma até a morte. Mas a Ana estava lá orando. E se você for mais um pouco à frente, o versículo 19, você vai ver Deus dizendo assim, a palavra de Deus dizendo: e Deus, o Senhor Deus, se lembrou de Ana e lhe deu um filho que tanto ela almejava. Eu entendo que a oração, ela traz milagre, a oração, ela produz milagre. Eu não sei em que nível você se encontra precisando de um milagre, mas eu quero te dizer que tem uma porta esperando para causar o teu milagre, e essa porta chama-se oração, aquele que ouve a todos aqueles que clamam por ele. A gente tem esquecido disso. A gente tem esquecido disso. Eu já vi aqui oração nessa igreja aqui, Deus fazer milagre. Está aqui, um tempo nós estávamos aqui na oração aqui, acho que era 1h30 de oração aqui, a igreja toda reunida aqui, e a filha do irmão Joaquim, que mora aqui no fundo, aqui, entrou desesperada. E aí o reverendo chamou ela, colocou no meio aqui: vamos orar. Os médicos tinham desenganado, perdeu uma parte da cabeça, tirou isso aqui dele, tudo aqui, a cabeça dele é meia funda aqui, mas está vivo aí até hoje aí. Oração. Outra vez aqui tinha um irmão aqui, evangelista, até faleceu. Ele já não tinha uma perna, e foi no hospital, chegou lá, decretaram que ia cortar a outra. As filhas entraram em desespero, e nós estávamos no propósito de oração aqui nessa igreja, e trouxeram a causa, e nós colocamos no meio aqui, a igreja toda reunida em peso, para poder orar. E todo mundo orando. Quando chegou lá, no dia que era para cortar, Deus levantou um médico, sabe daquele que parece não, um anjo. O primeiro fez lá o relatório: tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. E depois fizeram as filhas assinar. No último dia, na hora de cortar, Deus levantou um cirurgião. Parece que o nome dele era Jesus Cristo de Nazaré, porque ele olhou e reolhou, colocou ali de frente àquela luz e falou: parece que não vai ser preciso amputar outra perna. Moral da história, pelo outro era para amputar a perna inteira. Esse que entrou através da oração, cortou 3 dedos e tirou um pedaço da sola do pé. Ou seja, um milagre aconteceu da parte de Deus na vida daquele homem. Oração, isso é para ele. Aleluia, Jesus. Deus me deu essa mensagem, eu falei: Senhor, essa mensagem eu nunca vi ninguém pregando ela. Essa mensagem não é mensagem de você sair rodopiando, não, é para você entender que tem uma porta para você, que tem uma porta que pode fazer você sair do acomodismo que tem tentado te segurar até nos dias atuais. Oração traz milagre. Ei,
Eu não sei em que situação você se encontra, mas eu quero te dizer, Jesus está dizendo nessa noite aqui para você aqui, a oração ela é fundamental na nossa vida. Sem oração não tem como nós prevalecer. A oração também, olha para cá, a oração também ela cancela a sentença de morte. Você crê nisso? Está na Bíblia. A oração ela cancela a sentença de morte. A Bíblia fala em segundas Reis, capítulo 20, a Bíblia diz que o próprio Deus manda o profeta Isaías e até o rei chamado Ezequias diz: prepara a tua casa, ou seja, se conserta na minha presença, porque dessa enfermidade tu não viverás, ou seja, tu morrerás dessa enfermidade. E foi o próprio Deus que mandou o profeta ir falar para ele. Mas Ezequias sabia muito bem do poder da oração. Ezequias não fez simplesmente, Deus mandou, eu vou só me preparar, porque a situação, a resposta já veio mesmo, a sentença está aí, foi o próprio Deus que mandou. Não, a Bíblia diz que Ezequias entrou para o seu quarto, virou o seu rosto para a parede, e foi orar ao Deus que cancela a sentença, até mesmo quando Ele dá na vida do ser humano. Nós acabamos de falar que ela estéril, era o próprio Deus que tinha colocado ela estéril. Ana orou, o próprio Deus foi lá e abriu a sua madre novamente. Nós estamos diante aqui, nessa passagem aqui de 2 Reis, capítulo 20, do homem chamado Ezequias, o próprio Deus dizendo: se prepara porque tu vai morrer. Mas quando Ezequias orou, você vai ver Deus acrescentando mais 15 anos de vida na sua vida. Que causa é a tua? Que sentença é essa que tu já pegou? Não, pastor, a enfermidade aqui, o médico disse não tem mais jeito. Quem falou para você? Não, meu filho não tem mais conserto. Quem falou para você? Essa mulher não volta mais. Quem falou para você? Esse homem não tem mais como. Quem falou para você? Quem falou? Não, já quebrei 3 vezes, não tem como mais eu me tornar em alguém que trabalha por conta própria, não tem mais como. Quem te falou? Se através da oração, Jesus declarou bem claro: orai para que não entreis em tentação. Cuidado para você não entrar nessa tentação que vai te neutralizar, que vai te prender, que vai fazer você se tornar uma pessoa do coração duro, dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não crê no impossível da parte de Deus. É o incrédulo, é o crente incrédulo. Já viu isso? Já viu isso? Só crê no que ele vê. Só acredita no que ele vê. E cuidado com a tentação, porque a tentação é quando alguém é traído. Trabalho, desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho na mesma empresa. E eu me lembro que uma vez um camarada, eu me tornei amigo do irmão desse empresário, e ele, um dia falando de mim para o irmão dele, ficou: eu estou precisando de um cara desse jeito para trabalhar para mim. E esse cara ficou no meu pé e conseguiu me ligar, me levou no escritório dele, e ele perguntou quando era que eu ganhava. Ele falou: eu vou dobrar o teu salário, para tu vir trabalhar para mim. E outra, eu não tinha carro na época, ele falou: eu vou te dar uma estrada, não é zerada, mas é seminova, para tu andar a semana inteira, e no final de semana tu vai levar ela como se fosse tua, para tu andar por conta da empresa para onde tu quiser ir. Isso é uma tentação ou não é? É ou não é? Você trabalhando mais de 15 anos na empresa, mas o que me livrou dessa tentação? Oração. E uma coisa que eu falava para Deus: Senhor, quem era para fazer essa proposta para mim era o meu patrão, que me conhece, não de ouvir falar. Esse camarada me conhece de ouvir falar. Quem me conhece pessoalmente, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, é meu patrão. Essa proposta tinha que vir dele, Senhor.
E eu pedi a Deus um sinal, Senhor, me dê um sinal, porque eu saí daquele escritório, eu não saí perturbado, porque crente não pode andar perturbado, quem tem Jesus não pode andar perturbado, mas eu saí de lá ruim, mas eu saí questionando com Deus, Senhor, me dê um sinal, porque se for para mim sair, o Senhor me deu um sinal claro para mim sair, mas se não for para mim sair, eu estava falando para Deus, se for uma emboscada, Senhor, me livra dessa tentação, porque afinal de contas eu tinha acabado de ser tentado. O camarada que ganha X, o cara vem, vou dobrar, vou te dar mais, e ele ainda falou mais ainda, falou, e daqui a 3 meses não é você que vai me procurar para nós aumentar mais um pouco, é eu que vou chamar você para sentar, para me aumentar mais um pouco para você. Mas eu saí de lá, só me restou uma saída, orar ao Senhor para me dar um sinal, e Deus é fiel, é ou não é? Eu já dei esse testemunho aqui em outras mensagens, mas possivelmente tem pessoa que precisa ouvir isso aqui. Talvez você está sendo tentado e você não sabe em que porta vai bater para você sair dessa tentação ou não entrar nela, porque sair não é tão fácil, é mais fácil você não entrar do que esperar entrar para que depois querer sair, porque se fosse fácil, Jesus não tinha dizendo, cuidado para que você não entre. Jesus sabe que depois que está dentro, para sair, nunca foi fácil. E eu me lembro que um dia esse camarada comprou uma Hilux zerada. E me convidou para mim ungir a Hilux dele. Então pode vir aqui ungir minha Hilux e ungir a empresa aqui. Eu digo, vou. E o que eu mais falava para Deus, Senhor, tem ungido tanto carro novo. Quando é que eu vou pedir, pelo menos meu pastor ungir o meu? E Deus tinha uma promessa. Eu esperei 10 anos por essa promessa. Mas Deus cumpriu. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, terminei orando pela empresa, apresentei, ungi a Hilux dele. Aí ele, vamos ali no escritório, sentou numa cadeirona, girou a cadeira, mandou trazer um café. E aí, eu falando para Deus, Senhor, me dê um sinal. Rapaz, Deus não é gente, Deus é Deus. Deus é Deus. E eu lá naquela expectativa, e ele falando, ei, Antônio, quando é? Nós começamos semana que vem. Eu digo, não, cara, eu estou esperando uma resposta aí. E aí ele olhou e falou assim, Antônio, olha, rapaz, eu estou cansado dessa empresa, cara. Mexer com gente hoje é uma coisa difícil. Os caras só dão trabalho, a gente dá emprego, dá isso, dá aquilo. E as pessoas não valorizam, eu estou cansado dessa empresa. E eu estou agora em outro ramo também, comprando gado e colocando no frigorífico, estou ganhando dinheiro também. E as pessoas estão sendo mais bem tratado também, estou tendo menos dor de cabeça com gente. E o Senhor falando, meu filho, olha a resposta que tu estava me pedindo, olha o sinal que você estava me pedindo. Ele é o dono da empresa, está querendo te contratar para uma empresa que ele, como dono, está cansado dela. Esse camarada vai voltar a comprar gado e ele não vai te levar para tu comprar gado com ele. Ele vai fechar essa empresa e você vai ficar na porta do desemprego. Deus falou dessa forma. Sabe o que eu falei para ele? Meu irmão, obrigado, muito obrigado, mas não vou. Agradeço muito, mas não vou sair. Não demorou 2 meses, Deus fez um rebuliço, o que Ele prometeu para mim, Deus fez eu ganhar onde eu estava mais de 15 anos. É Deus ou não é? Mas por quê? Oração. Ei, eu estava diante de uma coisa que estava me tentando. E se eu tivesse entrado e era tão de Deus, foi tão Deus no negócio, que não durou 6 meses, ele fechou a empresa. Tem muita gente que conhece ele. Não conhece ele, mas conhece o irmão dele. Fechou a empresa. Está mexendo só com a fazenda que ele tem em Flores, para a banda do Goiás, hein? Ei, irmão, se eu não tivesse orando, se eu não tivesse confiado em Deus, eu tinha entrado nessa tentação. E se entrar, Jesus estava deixando bem claro para os seus discípulos, ei, cuidado para você não entrar, só tem uma forma de você não entrar, é orando. É orando. Eu conheço pessoas que poucos se preocupam com oração, mas os próprios discípulos,
Uma certa vez querendo expulsar demônio, não conseguiram, e foram até Jesus e falaram: Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus disse: não, meus filhos, tem certa carta de demônio que só sai com jejum e oração. Por que tem muito pastor? Nosso pastor gosta de dar muito esse exemplo aqui. Pastor que olha para o sapato dele, você se enxerga todinho, mas não consegue expulsar um demônio. Vida errada. Não dá crédito no que Jesus ensinou. Se aqui não for o discípulo, foi o próprio Jesus, sabia do que estava falando. Eu não sei que situação você se encontra, mas eu quero te dizer, através da oração, porta pode se abrir para você. Através da oração, mudança pode ter mudança na sua vida. Através da oração, resposta de Deus vem para você. Ei, através da oração. Outra coisa fundamental, Deus, ele é fiel nas suas casas. A Bíblia fala de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. O próprio rei dizia: se vocês não se prostrar e adorar a estátua que eu construí aqui, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes. Se vocês não se prostrar, vou mandar lançar vocês 3 lá dentro. E a oração daqueles 3 jovens foi muito rápida. Sabe qual foi a oração deles? Ó rei, não precisamos te responder sobre esse negócio. O nosso Deus nos livrará da tua mão e da tua fornalha de fogo ardente. Oração rápida, você não precisa estar orando 3, 4 dias dentro de um quarto fechado. Não. Não pode ser uma oração, tem tipo de oração que é preciso você orar rápido. Mas tem oração que deve ser demorada. Ou seja, porque o Deus que está, a Bíblia diz que o Senhor está aqui, e o ouvido dele estão aberto, os olhos dele estão abertos, e o ouvido estão estendidos à oração deste lugar. Quem crê que o Senhor está ouvindo o que você orar aqui nesse lugar? Os meus olhos estão abertos, meu ouvido está atento à oração deste lugar. E a gente chega num lugar como esse aqui, fala com todo mundo e esquece de falar com aquele que não podemos esquecer de falar com ele. A que nível você se encontra? Por que tem muita gente desesperada? Desespero no casamento, desespero na vida profissional, desespero na vida ministerial, desespero para tudo quanto é lado. Por quê? Estão cedendo às tentações. E a tentação vem para todos. Tentação vem para todos. E agora, para encerrar, nós não vamos muito além. Tem uns crentes que gostam quando o pregador diz agora para encerrar. Amém? Estão ligados? Amém? Ei, qual o tema da mensagem? Qual o encerramento hoje? Eu vou viver uma virada, sim ou não? A oração também produz virada. Quem crê? Pastor, a oração produz virada? Produz. E eu provo para você dentro da Bíblia. Jó capítulo 42, versículo 10. O último capítulo e o último versículo. Jó 42, versículo quanto? 42, 10. Leia lá que você vai ver escrito: e Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó cantava. É isso? É isso? Não, vai estar escrito assim, ó, e Deus mudou, virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Será que não é isso que está precisando? Para Deus mudar, virar o nosso cativeiro, virar a nossa vida velha, virar a situação que nós estamos vivendo. Será que não é isso que está faltando? Porque Jó, vamos entender aqui, Jesus disse que quando ele foi posto em agonia, quer dizer, não foi ele que entrou, ele quer dizer, quando ele foi posto em agonia, ele orou intensamente. Jó estava vivendo um momento angustiante da sua vida, tinha perdido 10 filhos, tinha perdido camelo, tinha perdido ovelha, tinha perdido fazenda, tinha perdido funcionário, tinha perdido coisas que valiam, coisas que dinheiro não pagava, ou seja, a sua família e a sua esposa já não lhe compreendia mais. Jó estava vivendo um momento angustiante, tinha perdido os próprios amigos, tinha perdido, porque os amigos diziam, fala logo o teu pecado, Jó,
porque certamente tu tem cometido um erro gravíssimo, porque senão não tinha te vindo tanta coisa ruim desse jeito. Não é isso que as pessoas falam quando a gente entra numa situação crítica? Mas a Bíblia diz que Jó entendeu o poder da oração. Oração tem poder. A oração produz aquilo que um louvor não produz. A oração produz aquilo que simplesmente a presença em um culto como esse não produz. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando Jó fazia o quê? Quando Jó orava. Deus quer mudar a cativeira aqui hoje. Sabe o que a oração produz mais ainda? Ei, oração produz uma coisa fundamental. Muitas pessoas hoje estão padecendo porque têm desprezado isso. O que, pastor? A Bíblia diz que Jesus estava orando. E ele chega um momento que ele diz assim: Pai, está aqui no texto, nós lemos: aparta de mim esse cálice, mas todavia, que não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor quer. A única coisa que faz com que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida é através da oração. Por que muitos aí estão sofrendo, padecendo? A vontade dele ou dela que tem prevalecido. Sua vontade não vai te levar muito longe. Por quê, pastor? Porque não tem como. Romanos 12:2, se não me falha a memória, vai dizer que nós não devemos se conformar com esse mundo, mas antes nós devemos transformar com a renovação do nosso entendimento. Mas lá na parte B vai deixar bem claro, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. E só tem uma forma de poder que nós possamos experimentar essa vontade, é através da oração. Jesus está dizendo que a vontade dele naquele momento não podia prevalecer, mas podia prevalecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele passasse por aquele processo para que hoje eu e você tivéssemos o direito de caminhar na caminhada em direção à porta do céu. A vontade de Jesus naquele momento não poderia prevalecer. É assim também, tem momento na sua vida que, se deixar prevalecer no seu casamento, vamos tirar uma área aqui, no seu casamento tem momento, se você deixar prevalecer a sua vontade, sabe o que vai sobrar para você? Você vai pegar suas coisas e vai abrir o gás. Sim ou não? Tem momento no seu local de trabalho, se você dizer, vou fazer hoje a minha vontade, meu Deus do céu, tem que tirar as pessoas da frente. Você sai atropelando todo mundo. Sai ou não sai? No dia de hoje, se a gente for deixar prevalecer a vontade da gente, aí, se não entrar no que Jesus ensinou, não prevaleceria a sua vontade, mas a vontade de Deus, meu filho, acalma um pouco, isso aqui vai passar, é só um momento é momentâneo, o nome já diz, é momento, vai passar e já você vai ver que valeu a pena você aguardar. Mas quantos estão desempregados por isso? Quantos estão sofrendo? Quantos estão sofrendo por isso? Jesus diz: Pai, que não seja como eu quero, mas que seja como tu quer. Tem momento no ministério que, se você não deixar a vontade de Deus prevalecer, você vive dando cabeçada para um lado e para outro, procurando a igreja perfeita, uma igreja que não existe. Vocês acham que existisse igreja perfeita? O próprio Jesus orou a noite inteira para poder escolher 12. Judas veio no pacote. Aí nós, sem orar nem um minuto, queremos fazer escolha certas. Vamos fazer? Não vamos. Não vamos. Deus hoje te trouxe aqui nessa noite
para dizer para você o perigo da tentação, mas também te trouxe aqui para dizer o poder da oração. E se você for ver, nós lemos aqui, nós iniciamos, Jesus olhou para eles e falou para ele: olha, vocês têm que orar para que vocês não entrem em tentação. Lá no final ele diz que quando ele voltou, o discípulo estava dormindo, e ele torna a dizer: vocês não têm condição de vigiar comigo nem um pouco, orai para que vocês não entreis em tentação. Jesus estava dizendo: ó, é melhor evitar do que lutar depois que está dentro. É melhor evitar, pastor. O prudente é esse. O significado de prudente é esse: aquele que evita danos e erro. Esse é o prudente. O tolo é aquele que se abraça com o erro e com o dano. Prudente não, ele sabe que se ele tomar aquela decisão naquele momento ali, ele vai causar um dano terrível. E ele vai fazer o quê? Vai evitar dano. Esse é o prudente. A Bíblia está recheada. E eu quero que você entenda nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer para você: você não precisa, cuidado para você, o que está tentando atrair você. Cuidado. O próprio Jesus soube muito bem se defender quando ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ei, o que mais atrai o ser humano hoje? Quer conhecer alguém? Dá poder para alguém. Dá poder para alguém, para você conhecer se o camarada é humilde mesmo. Dá. Porque tem muitas pessoas que confundem. Ei, eles acham que a pessoa, por cobrar o que é certo, eles acham que a pessoa não é humilde. Não, humildade não se conta. O certo, ele é certo, debaixo da terra, em cima da terra, dentro da água, no ar. O certo é certo, o errado é do mesmo jeito, sim ou não? Sim. Ei, a Bíblia diz que o diabo, Jesus foi transportado até o monte mais alto, e o diabo mostrou poder para Jesus. Só olha, dá uma olhada. Tudo isso eu te dou, se prostrado me adorar. Porque tem muitas pessoas que entraram na tentação da corrupção, foram atraídos pelo... Eu me lembro que alguns anos atrás, aqui em Brasília, tinha um camarada que ele era diretor dos Correios, ganhava na época 10 mil reais, no tempo que 10 mil reais era dinheiro, isso acho que mais de 10 anos, e aí ele foi corrompido por um pacote de dinheiro de 3 mil reais, isso é dinheiro para corromper uma pessoa, que de salário ele tira mais de 3 vezes mais, para você ver o poder. Ei, isso aqui é para você ter a noção. O camarada ganhava 10 mil reais, o cara foi lá, corrompeu ele com 3 mil, e esqueceu o que muito tem esquecido, que tinha uma câmera filmando. É o que muitos têm esquecido, que a Bíblia tem um versículo que diz assim: ó, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Só do Senhor estão em todos os lugares. Ele esqueceu disso, ou seja, foi atraído e alcançado pela tentação, e se abraçou com ela, perdeu o emprego, perdeu a moral, que não tem dinheiro que pague, perdeu o caráter, perdeu tudo que tinha de bom na vida dele, e ficou conhecido no mundo inteiro, porque as imagens correu o mundo inteiro. Ou seja, Jesus não mostrou, o diabo mostrou tudo para ele: tudo isso eu te dou, poder, mostrou o poder do mundo inteiro. Hoje quantas pessoas têm se perdido por causa de poder? Puxar do tapete de um, puxar do tapete do outro, importa que eu estou aqui, está errado. Ei, Jesus disse: só um que a gente pode se dobrar e orar perante Ele, e esse chama-se o Deus Todo-Poderoso. Isso, é para Ele, glorifica Ele aí. Aleluia, Jesus, aleluia! Deus está dizendo para você: não importa o impossível, que seja uma causa na justiça, que seja um problema no seu relacionamento, que seja uma enfermidade incurável pela medicina,
Ei, não importa se for um sonho daquele que já levou porta na cara, que você já engavetou, já diz, já basta, Senhor, não adianta mais, eu já tentei, já fiz tudo o que eu pude, e nada deu certo. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você a saída para esse projeto, e a resposta para essa situação. Deus tem milagre especial para você. Pastor, eu não dou conta de servir Jesus, eu não dou conta dessa caminhada para o céu, eu já tentei várias vezes, e toda vez que eu me levanto, eu caio novamente. Ei, Jesus está dizendo nessa noite para você, a Bíblia deixa bem clara que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, quando Jesus estava orando, nós passamos aqui, a Bíblia diz que Jesus, quando intensificou a oração, ele foi confortado pelo anjo. Oração também traz conforto, porque muitas pessoas já não se sentem mais confortadas, tem orado pouco, ou não tem orado de jeito nenhum. Oração tem dia que você está com os mesmos problemas, você se ajoelha para orar, nem força tem, mas quando você se levanta, você levanta um gigante, pronto para as próprias batalhas. Não importa o que estão falando de você, não importa a que nível se encontra a sua fé. Jesus nunca falou que a sua fé tem que ser do tamanho de uma cadeira dessa. Não, só nossa fé é pequena mesmo. O grande na nossa vida é Ele que é grande. É isso que nós temos esquecido. Amém? Amém? Então olhe para quem está do seu lado para nós encerrar. Fala assim: cuidado com a tentação, ou com as tentações, né? Que não é só uma, né? São várias. Cuidado com as tentações. Cuidado com as tentações. E o interessante é que a tentação, ela tem outro agravante. Sabe qual é? Tem outro agravante. Nas tentações, quem está tentando você, que a tentação vem do maligno, sabe da necessidade que você se encontra. Jesus estava jejuando com dia, 40 dias, 40. O diabo sabia que ele estava necessitado. Sabia ou não sabia? Sabia. Eu me lembro que, quando eu estava pagando esse carro meu um dia aí, eu fui sacar o dinheiro de pagar a prestação era R$ 1.183, a prestação dele. E eu fui sacar o dinheiro, eu falei, eu ia sacar mais ou menos como se fosse 1.500. Eu vou sacar 1.500, vou pagar. Carnezão, parecia uma Bíblia dessa. Meu Deus do céu, Deus é fiel, meu. Dei conta de pagar aquele tudo. Parecia uma Bíblia, eu digo, eu vou sacar 1.500, vou pagar o 1.183 e o restante eu vou tirar. E o cara foi lá, trouxe lá o papel de 1.500, e eu assinei tudo, e ele me deu o dinheiro, o restante me deu outro valor da prestação. E eu contei aquele dinheiro, contei, olhando para o recibo, depois que eu tinha assinado, eu falei, está errado. Aí eu falei para ele, naquele dia eu estava precisando de R$10. E eu olhei para ele, eu falei, ô irmão, leva mal não, mas está errado aqui o dinheiro aqui, ó. Aí ele olhou, contou o dinheiro, olhou para o recibo que ele tinha imprimido lá, e falou assim para mim, rapaz, obrigado, porque se você não usasse de honestidade, daqui a pouco no fechamento do caixa, isso me dá uma dor de cabeça terrível. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? A tentação, ela sabe da sua necessidade. Sabe da sua necessidade. 15 dias dormindo um de costa para o outro. Imagine quem é que vai aparecer na sua frente. Imagine. Ei, Tiago deixa bem claro, a tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Tentação é do maligno. Cuidado em que você está sendo tentado. Amém? Palma para Jesus. Fique de pé, por favor.